Eu vou desenvolver com vocês aqui uma abordagem em escatologia que eu chamo de fundamentos da escatologia. Eu chamo de fundamentos da escatologia por quê? Porque a escatologia é um tema muito amplo e se eu não fizesse um corte, a gente não iria dar conta de falar qualquer que seja o tema. Então, eu fiz um corte que é buscar os fundamentos. E eu parto da pergunta sobre por que pensar sobre escatologia. O Agostinho de Hipona, um pensador que todos vocês conhecem, no iniciozinho do século V, um pouco antes dele morrer, ele escreveu em um de seus comentários bíblicos uma frase que eu leio aqui para vocês. Ergo latete últimos dias, uti observentur omnis die. A, a questão para Agostinho nessa frasezinha em latim é a seguinte: é, nós nos preocupamos com os últimos dias para observar cada dia. Esse é o espírito da escatologia. Por que que nós nos preocupamos sobre o fim? Para viver o presente. É isso que está nessa frase aqui. A escatologia, então, não é uma questão de horóscopo, o que vai acontecer. A escatologia não é vaticínio, uma lista de eventos ah, geograficamente e cronologicamente arrumados. Não é isso escatologia. Escatologia é uma reflexão sobre o fim, sobre a intervenção de Deus. E esta reflexão sobre o fim e a intervenção de Deus nos inspira a viver o presente na presença dele. É pensar sobre o fim para viver o presente. E aí, pensar sobre o fim em duas dimensões. A palavra escatologia, meus queridos irmãos, ela significa o pensar sobre o fim na perspectiva cósmica e na perspectiva pessoal. Em outras palavras, pensar sobre o fim na perspectiva cósmica é olhar para frente e entender que o mundo um dia vai acabar, a história um dia termina, as coisas como nós conhecemos vão passar. Por quê? Porque o universo vai se dissolver, como diz lá o texto de Pedro, né? Pedro descreve em termos bem concretos, mas simbólicos. O céu vai se enrolar como um pergaminho, as estrelas vão cair, o sol vai ficar vermelho, que é uma forma de dizer que esta realidade vai ser descontinuada para dar origem a uma nova realidade que ele chama de novo céu e nova terra. Isso é escatologia cósmica. Aí, na escatologia cósmica, pensamos sobre a volta de Jesus, o juízo final, a Nova Jerusalém, milênio. São temas todos que estão lá no futuro, aguardando o povo de Deus. Mas, pensamos também sobre escatologia pessoal. E ao pensar em escatologia pessoal, no campo da escatologia pessoal, o que nós estudamos, o que nós refletimos é para onde o homem vai após a morte? O que acontece com o ser humano após a morte? Estes são os temas da escatologia pessoal. E veja que são temas tão densos quanto a escatologia cósmica. Porque na escatologia pessoal, nós pensamos sobre céu, inferno, o estado da vida após a morte antes da volta de Jesus, que na teologia nós chamamos de estado intermediário. Não, não confundir com purgatório, por favor. É estado intermediário, que é esse momento entre a nossa morte e a volta de Jesus. Ressurreição, o papel do corpo na ressurreição, galardões, estão no campo da escatologia pessoal. Então você percebe, querido, que escatologia cósmica e escatologia pessoal é pensar sobre o fim das coisas e o fim do indivíduo. Para quê? Para viver melhor o dia de hoje, para viver com mais sabedoria o dia de hoje. É aquilo que o sábio falou lá no livro de Eclesiastes, é melhor estar no espaço, na casa de morte, do que na casa de festa, porque na casa de morte você dá valor à vida. Na casa de morte você valoriza cada momento do seu tempo. Pensar sobre o fim, então, nos ajuda a viver melhor cada momento da nossa caminhada. É preciso saber viver, e a sabedoria da vida vem desta reflexão sobre os nossos limites, limites temporais. Nós vamos ter um fim. E quando eu penso nisso, queridos, eu valorizo melhor o meu dia, eu não estrago o meu dia, eu não esbanjo o meu dia, eu valorizo cada momento que Deus me deu. Então, viver o dia presente com sabedoria envolve pensar sobre a morte, sobre a nossa morte.
sobre a morte de nossos queridos, sobre o fim dos tempos. E não é um tema realmente que as pessoas querem ouvir. Escatologia é um tema que as pessoas querem fugir dele, né? Não querem ouvir. E não apenas porque o tema incomoda, o tema constrange, o tema às vezes traz desconforto. Eu lembro que eu fui falar sobre escatologia numa igreja aqui do interior do estado, e, eu falei sobre escatologia cósmica e escatologia pessoal. E lá, no final, uma senhorinha, uma irmãzinha, no final queria fazer uma pergunta, e me disse como ela estava desconfortável porque eu falei sobre a possibilidade de conhecer os entes queridos após a morte e de lembrar deles após a morte. E ela disse que estava desconfortável com aquilo. Eu perguntei, por que você está desconfortável, minha irmã, com esta fala sobre a vida após a morte? Ela disse, porque o meu filho se matou, ele não está no céu e eu não quero mais lembrar dele quando chegar lá. Vê o peso da fala dela? Você percebe o peso, a dor da fala dela? Ela não quer pensar sobre escatologia porque isso traz muita dor para ela. Ah, Evidentemente que eu precisei, naquele momento, trabalhar o conceito de vida, o conceito de morte, o conceito de suicídio, a questão da salvação, ah, e aí falei sobre identidade e para poder dar um pouco de conforto para aquele coração. Uma outra senhora me disse que não queria lembrar de ninguém porque o marido dela maltratou muito, então ela não quer lembrar do marido. Então, veja, são questões muito pesadas, escatologia, não são questões leves. E daí algumas pessoas fogem disso. Cansei de encontrar, presidente, em minha caminhada, gente que diz que tem medo do Apocalipse, não lê o Apocalipse, e se lê até o capítulo 3 apenas, que são as cartas das igrejas. O resto do Apocalipse não lê. Mas se não lê o Apocalipse, do capítulo 4 em diante, também não lê Daniel, porque Daniel 7 em diante é igual ao Apocalipse. Então, é aquele tipo de crente que foge de alguns textos porque trazem dificuldade, porque são textos mais complicados, ou textos mais densos, ou textos que, segundo ela, dão pesadelos, foi isso que ela disse. O crente não pode se furtar desses textos, eles são palavra de Deus. O Espírito que trouxe a Bíblia para nós não nos trouxe nada supérfluo, não nos entregou nada irrelevante. Tudo que está no texto bíblico, queridos, aqui, ó, nessa Bíblia aqui, ó, que vocês também têm, e acredito que estão aí, essa Bíblia está pertinho de você aí, daqui a pouco eu vou ler algumas passagens com vocês. Tudo que o Espírito trouxe para dentro da Bíblia é relevante para cada crente. Não tem nada aqui supérfluo, não. Não tem nada aqui desnecessário, não. Então o crente precisa de escatologia também. O crente precisa de Apocalipse, de Daniel, de sermão profético, precisa de Tessalonicenses, precisa de Coríntios 15. O crente precisa pensar sobre o fim da vida. Precisa. Então não dá para ficar só na soterologia. Não, tem que pensar sobre escatologia também. Não dá para ler só Salmo 23. Não, tem que ler capítulo 13 de Apocalipse, a história das bestas também. Tá? Então não dá para fugir. Então, dito isso, introduzindo o assunto para vocês nesses termos aí, eu agora queria, então, fazer o nosso recorte, que é os fundamentos da escatologia. E, na minha avaliação, os fundamentos da escatologia estão justamente na escatologia bíblica. Nós temos a escatologia histórica, nós temos a escatologia sistemática, nós temos os verbetes que eu acabei de passar para os queridos, que é a escatologia pessoal, a escatologia cósmica. Mas os fundamentos estão na escatologia bíblica. Eu vou caminhar, então, por meio das mais relevantes passagens que tratam de escatologia na Bíblia, que são basicamente 4 blocos de textos. Daniel, o sermão profético de Jesus, 3 cartinhas de Paulo e o Apocalipse de João. Tem escatologia em outros textos bíblicos? Tem sim. Mas estes aqui formam a base, né, de onde você constrói o edifício. A partir dali você constrói o restante do edifício escatológico. A nossa reflexão sobre escatologia parte destes textos. Eles nos dão segurança para pensar sobre este assunto e para não dizer coisas que não deveriam ser ditas. Eu, nesse caso aqui, faço um parênteses para lembrar vocês que há poucas semanas atrás, durante o carnaval, no meio do carnaval, nós todos fomos surpreendidos com um debate escatológico no meio de um carro de samba lá. O pessoal estava lá fazendo lá o trio elétrico e aí pararam o trio elétrico para discutir escatologia.
Vocês acompanharam isso, né? Durante o samba, durante o desfile lá do trio elétrico deles lá, duas cantoras começaram a brigar por causa do Apocalipse. As duas se equivocaram nas suas falas. E eu entendo que esse tipo de equívoco seria evitado se a gente refletisse mais sobre esse assunto. Quando nós não pensamos sobre um assunto, a possibilidade de falarmos coisas irrelevantes, ou coisas equivocadas sobre isso, a possibilidade é grande. Então nós temos que refletir sobre escatologia, para não falar essas coisas estranhas e esquisitas que aparecem por aí. O ponto de partida nosso, então, é Daniel. Daniel, ele não é apenas o ponto de partida da escatologia, tá? Ele é o ápice da escatologia do Antigo Testamento. A escatologia no Antigo Testamento ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos, naquilo que na teologia nós chamamos de revelação progressiva. Lá em Niterói, colega Ademir, nós falamos muito sobre revelação progressiva para os alunos nossos lá de Niterói, né? Eu dei aula lá durante quase 8 anos lá em Niterói. Tenho grandes lembranças lá daquele meu tempo em Niterói, na PIB de Niterói. Falei muito para eles sobre revelação progressiva, que é o ato de Deus entregar para nós, paulatinamente, a sua revelação. Ele não entrega por completo para nenhum autor bíblico. Ele vai entregando aos poucos. Ele vai entregando uma porção aqui, uma porção acolá, e assim a revelação ela vai crescendo. Quando você olha para os textos mais antigos do Antigo Testamento, eles não têm perspectiva de vida após a morte, eles não sabem o que vai acontecer após a morte, eles não sabem nem se tem vida após a morte, eles entendem que a vida é só esta aqui na terra, e tudo que Deus pode entregar para eles é uma vida longa na terra e muitos filhos. Para eles, esta é a bênção que Javé pode entregar para eles. À medida que o tempo vai passando, eles vão percebendo que, pera lá, tem mais, tem mais. Deus vai me entregar para além desta vida algo. E essa revelação de que há algo para além desta vida, ela vai surgindo a partir dos séculos de história do Antigo Testamento, na forma de alusões breves, até que finalmente chega no livro de Daniel, e Daniel, então, é esse ponto focal do Antigo Testamento. Ele pega tudo que veio antes e constrói aí, ah, digamos, o suprassumo da escatologia veterotestamentária. O livro de Daniel tem 12 capítulos na versão protestante. Vocês sabem que a versão católica tem 14 capítulos, mas na versão protestante, 12 capítulos. Na versão protestante, 6 capítulos são histórias da corte e 6 capítulos são é, apocalipses, né? Daniel é dividido bem no meio, 1 a 6 histórias da corte. Capítulo 1, os amigos lá na corte aprendendo, estudando e comendo apenas legumes e bebendo água. Capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, a estátua que tem cabeça de ouro e cada pedaço do corpo da estátua é de um metal diferente, até que chega no pé, que é ferro e barro, e tem uma pedra que destrói o pé e a estátua inteira. Esta pedra é o reino de Deus que vai durar para sempre. É escatologia? É, mas ainda não é Apocalipse. A Apocalipse é só do 7 para frente. 3, os amigos de Daniel na fornalha ardente. 4, mais um sonho de Nabucodonosor, uma grande árvore que vai ser cortada, é o fim do governo de Nabucodonosor. Capítulo 5, o Belsazar vê uma árvore escrevendo. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ok, aí quando você chega aqui nesse momento, no capítulo 7, você percebeu que o tom mudou, a linguagem mudou. Daqui para frente não é narrativa da corte, daqui para frente é Apocalipse mesmo. É forma de Apocalipse, conteúdo de Apocalipse, é propósito de Apocalipse. Apocalipse é uma linguagem, Apocalipse é um jeito de falar, é um jeito de escrever. Nós temos dois Apocalipses na Bíblia, Daniel 7 a 12 e Apocalipse de João. Nós temos escatologia em outros textos, mas Apocalipse são esses dois aqui. Daniel 7 em diante, então, são 4 Apocalipses. O capítulo 7 de Daniel é a história dos 4 animais que surgem do abismo. É o leão que tem asas, é, é o, é o urso com uma costela na boca, é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e finalmente um animal monstruoso que tem 10 chifres. Este animal monstruoso com 10 chifres é o alvo da revelação do capítulo 7. Quando ele é apresentado, logo, logo o texto também apresenta o pequeno chifre que fala blasfêmia.
o pequeno chifre que fala blasfêmia destrói outros 3 chifres do animal. E, logo em seguida, o texto revela para nós o ancião sentado no trono, a pessoa de Deus, que destitui, tira o poder, o domínio, é assim que o texto diz, né? O domínio foi tirado dos animais. E o quarto animal? O quarto animal foi desmembrado e queimado. Não sobrou nada dele. E o texto termina dizendo que o Filho do Homem recebeu o poder, o domínio eterno, não passará. Logo depois que o Filho do Homem é apresentado, o texto apresenta também os santos do Altíssimo que vão reinar com o Filho do Homem. Esta é a revelação do capítulo 7. Aí termina. O capítulo 7 é um sonho, Daniel disse que é um sonho noturno. Ele entrega esse sonho aqui e termina o capítulo 7. Aí entra o capítulo 8. O capítulo 8 é a mesma revelação, agora em outros termos. Na forma de agora um carneiro e um bode. É a mesma revelação anterior. Basicamente é a mesma coisa, só que em outra linguagem. Aí vem o capítulo 8 de Daniel, que é a história das 70 semanas de Daniel. Daniel está preocupado porque as 70 semanas que Jeremias havia mencionado no seu texto já estão acontecendo e ele não está vendo nenhum tipo de resultado. Esperava-se que as 70 semanas seria o fim do exílio. Aí vem a palavra para Daniel, que não são 70 semanas, são 70 semanas de anos. É isso que o texto fala para Daniel ali no capítulo 8. Aí vem o capítulo 9, 10, 11 e 12. Não, é o 9, 10, 11 e 12, né? É isso mesmo. São os 3 últimos capítulos de Daniel. E nestes 3 últimos capítulos de Daniel, nós encontramos uma longa revelação dada a ele por um anjo, que vai culminar no capítulo 12, com a chegada do reino dos céus, a chegada do fim. E eu vou ler especificamente o 12, porque o 12 resume todos os apocalipses de Daniel e todos os sonhos de Daniel. O 12 começa assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será dado, melhor, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu vou agora andar um pouquinho mais aqui. Eu queria que você me acompanhasse aqui no versículo 7, na segunda parte do versículo 7, o anjo fala para ele aqui ainda. Ele pergunta para o anjo assim: quando se cumprirão estas coisas? Aí o anjo fala para ele assim: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então, aqui há uma relação entre intensa perseguição, intensa destruição, qual nunca houve, para que o fim chegue, tá? Há aqui também a referência numérica 1290 dias e também a referência numérica 1335 dias. Isso está onde? Versículos 11 e 12. Lá embaixo, além. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E mais embaixo, versículo seguinte, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Aqui nós temos, digamos aí, o suprassumo das ideias do Daniel. Daniel fala em vários momentos sobre estas coisas, mas ele usa palavras diferentes, linguagens diferentes, são, são símbolos diferentes. Escatologia, meus queridos, é entregue para os leitores por meio de símbolos, né? É assim que a escatologia é entregue. Tirando o Paulo, que consegue descrever e faz uma reflexão escatológica em termos mais concretos, os demais textos escatológicos geralmente nos entregam símbolos. E compete a nós entender que são textos simbólicos. O próprio Daniel diz, né? A, a estátua de Nabucodonosor, o que é que ela é? O Daniel diz, reinos. O primeiro reino é Nabucodonosor, e em seguida um outro reino, um outro reino, um outro reino. O Daniel diz, a estátua é uma sucessão de reinos. O capítulo 7, por exemplo, os animais monstruosos. Quando o Daniel está perguntando para o anjo o que é aquilo, o que o anjo fala? O anjo diz assim, lá no capítulo 7, os animais são reinos, são poderes.
é símbolo. Então você não precisa esperar realmente um leão alado ou um urso com essa a costela na boca. O texto descreve simbolicamente poderes, domínios, impérios. E o capítulo 12, mesma coisa, em termos simbólicos. Aqui, você vai perceber isso, né? Dois tempos e metade de um tempo. O que é isso? É uma maneira simbólica de falar de um determinado prazo. As 70 semanas, de novo, é referência simbólica. Então, de tudo que Daniel nos entregou, nós podemos fazer uma síntese. Eu chamo de temas escatológicos entregues por Daniel. O primeiro tema escatológico entregue por Daniel, que a história avança num processo contínuo de impérios que se enfraquecem até o fim da história. Ah, Há uma sucessão de governos e impérios humanos, e a cada um deles mais frágeis, mais fracos, mais ignóbeis, até que chega o último. Este último, sim, é assustador. O Daniel fala num fenômeno que ele chama de grande tribulação. Então, há uma espécie de declínio de poderio, mas o final é de um império muito poderoso que promoverá a perseguição ao povo de Deus. O defensor dos filhos do teu povo verá angústia qual nunca houve, diz o texto aqui. O povo de Deus receberá no final da história uma perseguição por parte deste último poder, ah, poder humano, tá? Poder humano. Então, o conceito de grande tribulação é de Daniel aqui. Há um outro conceito que Daniel também nos entrega, que é o conceito de adversário do final dos tempos. Nós costumamos chamar esse personagem de anticristo. Mas ele aparece por vários nomes, né? Na Bíblia tem vários nomes. Lá no Apocalipse é a besta, né? Lá em Paulo, é, Paulo chama de o homem da iniquidade, o homem do pecado. Aqui em Daniel é o chifre que fala blasfêmia. Então ele recebe vários nomes, os nomes vão mudando. E por causa disso, nos comentários bíblicos, você costuma achar a expressão adversário escatológico. Quem é esse personagem? A partir de Daniel, ele aparece e vai aparecer em praticamente cada texto apocalíptico. É a figura humana que vai liderar um confronto final contra o povo de Deus. Um personagem que promove uma baita perseguição no fim dos tempos. Aqui em Daniel aparece esse personagem, vai aparecer em outros lugares também. E mais um conceito que Daniel entrega aqui, que é um conceito preciosíssimo para Israel depois de Daniel. Antes de Daniel, isso não estava claro para eles. Depois de Daniel fica claro e eles não abrem mão do conceito, com exceção de um grupo judaico, que é o grupo dos saduceus. Todos os demais judeus abraçavam essa perspectiva, esse tema, e abraçavam com muita intensidade, que é a doutrina da ressurreição escatológica. A doutrina da ressurreição escatológica aparece aqui em Daniel, clara, pela primeira vez, você encontra alusões a ela em momentos anteriores. Então, Daniel espera, no fim dos tempos, que os santos que morreram, o povo de Deus, aquela parcela do povo de Deus que morreu, e vai morrer muita gente, né? Você encontra aqui, naquele tempo eh, de angústia qual nunca houve, e aí no versículo 7 eu li para vocês aqui, ó, quando se acabar a destruição quase completa do poder do povo santo, que é uma forma de dizer que o povo santo vai ser quase, quase extinto na terra. Então, o Daniel está apontando o seguinte, ó, aqui, olha só, esse povo que morreu volta, ressuscita, tem o corpo de volta. Por quê? Porque a partir de então, fica claro para a revelação bíblica que o corpo é parte do propósito de Deus para seus filhos e filhas. O corpo é parte do propósito de Deus. Há um lugar para o corpo na escatologia, há um lugar para o corpo no fim da história. E aí, os judeus se perguntavam é, exatamente sobre isso, né? É, é, os rabinos respondiam: o lugar do corpo na história se deve ao fato que Deus o planejou, Deus o ah, pensou, ele foi criado por Deus, bem como o espírito. Não há no plano de Deus nenhuma falha. Deus criou o ser humano com corpo e o corpo faz parte
da humanidade, né? O ser humano sem corpo é menos humano. Ele não está completo. Falta algo nele. E o que está faltando? Falta o corpo. Não havia nada de errado com Adão antes do pecado, diziam os rabinos antigos. Nada, não tinha nada. Antes do pecado, Adão e Eva eram seres perfeitos. Depois do pecado, é que eles são seres imperfeitos, manchados, fracos. Antes do pecado, Deus criou Adão e Eva com corpo, olhou para os dois e disse: Isso é muito bom. Então, a avaliação de Deus sobre o que ele tinha criado com corpo é uma coisa boa. Então, os rabinos entendem que o corpo é parte do propósito de Deus. Quem questiona o corpo geralmente é a comunidade judaica da diáspora, judeu rabínico, perdão, judeu helenista, que está fora, e o contato com os gregos às vezes mexe um pouco com as suas expectativas, e ele começa a questionar por causa dos gregos, que os gregos não gostavam de corpo, os gregos não gostavam de matéria, mas, mas os judeus não têm problema nenhum com o corpo e pensam a eternidade com o corpo. Então são os três grandes temas que Daniel nos entrega. E logo eu vou dar um salto com vocês para o sermão profético de Jesus, a segunda passagem da nossa caminhada aqui. Isso está onde? Você vai encontrar o sermão profético de Jesus em Marcos 13, Mateus 24 e também em Lucas 17. Mas eu gosto da versão de Mateus, Mateus 24. É uma versão assim que eu gosto mais de ler. Mas as três versões são chamadas versões sinóticas, né? É o mesmo sermão profético de Jesus. O texto diz que Jesus está na última semana, semana essa que vai terminar ali no ano 30. Segundo o pessoal da história, a morte de Jesus se dá no dia 14 de Nissan, que é o mês judaico do ano 30, que dá mais ou menos aí 14 de abril. Não, é 7 de abril, perdão. 14 de Nissan, 7 de abril. E aí, ele está naquela última semana ali, ele passa pelo templo com os discípulos não estão acostumados com o templo, ficam lá impressionados. Depois disso, ele se senta num lugar com os discípulos ouviram Jesus falar, ao sair do templo, a frase: Não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa frase ficou martelando na cabeça deles. Agora, ao redor de Jesus, eles perguntam: Quando acontecerá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos de Jesus associaram, então, a destruição do templo à volta de Jesus e ao fim dos tempos. As coisas não estão relacionadas, tá? Elas não estão, não. Mas Jesus respondeu as duas coisas, uma após outra. E os discípulos guardaram a resposta de Jesus, do jeito que está aqui, uma após outra. Talvez misturando um pouquinho. De forma que quando o evangelista escreveu o evangelho, já depois de um certo tempo, né? O evangelho é 30, 40 anos depois, é, as duas respostas de Jesus, uma sobre a destruição do templo e outra sobre o fim do mundo e a volta dele, estão misturadas, né? Nós precisamos separar. Então, aqui você encontra informações de Jesus sobre a destruição do templo, coisa que já aconteceu no ano 70, o templo já caiu, só ficou um muro, o muro da lamentação, e informações sobre o fim dos tempos e a volta do Filho do Homem, no caso Jesus. Para resumir, é, sobre o fim dos tempos, Jesus nos entrega aqui duas informações preciosas, além de confirmar aquelas que já apareceram em Daniel. Ele confirma o adversário escatológico, confirma a grande tribulação, confirma o adversário escatológico, confirma sim. Né? Mas, olha aqui, ele trouxe dois novos elementos que eu acho que eu tenho que trazer e acentuar para vocês. Primeiro elemento adicional. Vai chegar até a grande tribulação? Vai. Esse é Daniel. Mas antes que chegue a tribulação, há sinais, sinais proféticos. E estes sinais, eles culminam na grande tribulação. Este é o elemento entregue aqui pelo sermão profético de Jesus. Os discípulos perguntam: que sinais haverão? Aí Jesus responde: são estes sinais. Mas estes sinais são conduzidos, são mediados pela, pela lógica e pelo princípio das dores de parto. O conceito de dor de parto é usado por Jesus aqui para entregar os sinais para os discípulos. Ele não só entrega os sinais,
Ele não só diz isto, está aqui, né? Você se lembra dos sinais? É guerra, rumor de guerra, é violência, apostasia, filho contra pai, está aqui. Os sinais são esses. Mas ele diz: os sinais são como dores de parto. E aí os discípulos sabem o que é dor de parto. Quem não sabe? Quem é humano sabe. Por quê? Porque tem uma mãe, tem uma irmã, alguém deu à luz ao redor. E as dores de parto, que é um fenômeno universal na época de Jesus, hoje você ainda tem cesarianas, mas na época de Jesus ah, não havia outro meio de gerar uma criança. As dores de parto são marcadas por dores que se repetem de tempos em tempos, como se fosse um relógio diminuindo a cada momento até chegar o nascimento do bebê. E elas crescem à medida que o nascimento está mais próximo. Então você tem uma lógica de o sinal cresce e o sinal a diferença entre um sinal e outro é menor. É a lógica das dores de parto usadas na aqui na forma, na entrega dos sinais. Jesus entrega os sinais e diz: eles se repetirão como dores de parto, cada vez mais fortes e em intervalos cada vez menores. É assim que ele eh, entrega os sinais proféticos para os discípulos. Então, sim, ele afirma os sinais, ele menciona os sinais aqui não estão exaustivos, há alguns sinais, outros sinais serão entregues por Paulo, outros sinais serão entregues pelo Apocalipse, mas os sinais que estão aqui são mediados pelas dores de parto. Você vai encontrar o mesmo fenômeno de mediação lá no Apocalipse, as dores de parto também, para mediar os sinais. Os sinais vão crescendo e eles culminam na grande tribulação. Um outro elemento que ele apresenta aqui é o elemento de volta inesperada, né? Está aqui no sermão profético dele. Ele vai falando sobre uma série de coisas e no final ele conta algumas parábolas para dizer que, no fim das contas, ninguém sabe, nem contando o sinal, quando isto acontecerá. Por quê? Porque virá como um ladrão de noite. Não dá para saber a que hora que vai chegar. Tem que ficar alerta e vigilante. Então Jesus disse para os discípulos: olha só, eu estou contando essas coisas para vocês aqui, não é para vocês ficarem marcando no relógio, essas coisas não funcionam assim, não. Ele vai dizer depois, no livro de Atos, no começo de Atos, o seguinte: não compete a vós saber os tempos e as épocas. Os mesmos discípulos que nesse momento aqui perguntaram para Jesus, perguntaram de novo lá, um pouco antes dele ir para o céu. Aí ele vai e diz de novo: olha, não compete a vós saber os tempos e as épocas. O que é que vocês precisam saber? Os sinais proféticos e entendendo que eh, isso virá como um ladrão noturno. O sermão profético é bonito, é maravilhoso. Jesus entrega outras informações sobre o fim dos tempos, o juízo final nos evangelhos, mas eu vou agora ir para a nossa terceira fonte. A terceira fonte é Paulo. Paulo escreveu muito sobre escatologia, mas eu vou destacar do Paulo o elemento de 1 Tessalonicenses 4:13, que é talvez aí um dos mais sensíveis no debate escatológico, e um outro elemento que vai aparecer lá em Coríntios 15 também. Aqui em Tessalonicenses 4:13, uma carta que Paulo escreveu no ano 51, quando ele estava na igreja de Corinto, o Paulo, no capítulo 4:13 de Tessalonicenses, diz para os discípulos, diz para a igreja que eles não precisam estar preocupados com os irmãos que morreram. Por quê? Porque os irmãos que morreram estão com Cristo. Certo? Então fiquem tranquilos, ele diz isso lá. Estão com Cristo. Então, não tem ninguém ficar preocupado com os irmãos que morreram, não. Estão com Cristo. Mas, o Paulo continua, esses que estão com Cristo, na volta dele, aí ele descreve lá, né? Vão tocar, os anjos vão tocar a trombeta, o arcanjo toca uma trombeta, Jesus aponta nos ares e os mortos ressuscitam. Esses mortos que ressuscitam aqui são os irmãos que morreram e estão com Cristo. Então, Paulo cria uma lógica cronológica da parousia da volta de Jesus, que é: aqueles que morreram já estão com Cristo, mas no momento do retorno de Cristo, eles têm seus corpos de volta. E esse fenômeno de ter o corpo de volta é chamado de ressurreição, aqui por Paulo. Paulo está, evidentemente, lendo Daniel e afirmando Daniel, coisa que praticamente todos os judeus nesse momento aqui afirmam, como ele vai fazer lá diante do
tribunal judeu, né, judaico, ele vai dizer: meus irmãos, eu estou aqui por causa da doutrina da ressurreição. Ele usa a doutrina da ressurreição o tempo todo. É uma doutrina muito cara para o Paulo. E aqui ele insiste num aspecto, que é o aspecto que na teologia nós chamamos de estado intermediário. Que é isso? Rapidamente é o seguinte: as pessoas que morrem em Cristo já estão com Cristo. Não estão dormindo, não, estão com Cristo, estão com Cristo. Estão conscientes, estão alertas, estão louvando a Cristo lá. E não estão reclamando, mas não estão completas. Por quê? Porque o corpo faz parte do projeto de Deus. E o Paulo diz: no momento em que Cristo voltar, eles têm seus corpos de volta. Aí é a ressurreição. Aí voltam do pó, voltam, sei lá, do ventre dos animais, se o animal comeu, voltam da raiz das árvores, se uma árvore digeriu, volta dos mares, se caiu no mar, volta de onde tiver. Deus traz de volta o corpo. Traz de volta o corpo, sim. E agora, corpo e espírito, eles vão ao encontro de Jesus nos ares. Paulo está escrevendo isso lá em Tessalonicenses. E Paulo agrega a isso a segunda informação. E nós, os que estivermos vivos, ele se vê entre os vivos nesse momento, né? Quando Cristo voltar, nós, os que estivermos vivos, vamos ao encontro deles. Vamos junto com eles, na verdade, né? Ao encontro de Jesus, junto com eles. Eles vão chegar na frente e nós logo depois. Mas o corpo será transformado. Por quê? Porque esse corpo aqui é um corpo imperfeito, fraco, deficiente. Esse corpo tem problemas físicos, tem problemas crônicos. Não adianta nem tomar mais remédio porque não tem cura. Esse corpo aqui é um problema. Mas nesse momento do ir ao encontro de Jesus, que Paulo chama de arrebatamento, é a palavra que ele usa aqui. No momento do arrebatamento, que é o ir ao encontro de Jesus, se dá a transformação dos vivos, que na teologia nós chamamos de glorificação. Glorificação é o crente em Cristo que estiver vivo quando Cristo voltar, vai ao encontro de Jesus com o corpo transformado, o corpo glorificado. O nome disso é glorificação. Então, os mortos ressuscitam, ressurreição dos mortos, os vivos são glorificados, glorificação dos vivos, e junto de Jesus com os irmãos que morreram um pouco na frente, que o Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz isso para quê? Para consolar os crentes lá da igreja de Tessalônica que estão preocupados com os parentes que morreram. Paulo diz: não, não tem que ficar preocupados com eles, não. Eles vão até na nossa frente naquele dia. Esse é o argumento paulino. Consolai uns aos outros com esta doutrina, Paulo vai dizer aqui. Aí Paulo termina esta aqui. Paulo fala mais sobre a escatologia lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai falar sobre o filho da iniquidade, que é o anticristo, apostasia, nenhuma novidade, então eu vou pular aqui. E aí nós vamos para a 1 Coríntios 15, onde ele volta a trabalhar a doutrina da ressurreição. É o maior capítulo das cartas paulinas. É um longo capítulo, Coríntios 15, 1 Coríntios 15. E Paulo trata nesse capítulo só de ressurreição. E ele faz isso porque alguns membros da igreja de Corinto, inspirados pelos gregos, né, que não gostam de corpo, não gostam de matéria, estavam dizendo que não tem ressurreição, não. Quem morreu já está pronto lá com Cristo, não vai voltar mais, acabou, tal. Aí o Paulo vai e diz: espera lá, se nós não crermos na ressurreição dos irmãos, dos mortos, né, não cremos também na ressurreição de Jesus. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aí o Paulo vai, chuta a canela de todo mundo e diz: olha só, negar a ressurreição dos santos é negar a ressurreição de Jesus. E se vocês negam a ressurreição de Jesus, vocês estão se enganando aí onde vocês estão. Pode ir embora e voltar para onde vocês estavam antes, porque vocês não são parte da igreja. O Paulo realmente está aqui nesse momento até um pouco estressado com o tema, e ele constrói um longo e gigante argumento para dizer que há corpos espirituais, há corpos materiais, há corpos de estrelas, há corpos de árvore, há semente que viram a árvore, e aí o Paulo vai e usa a imagem que é o que eu chamo de a novidade de Coríntios 15, que é: que corpo é esse, Paulo? O Paulo diz: é o corpo igual ao de Jesus. Jesus é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque outros virão depois. Outros quem? Nós, os crentes em Cristo. Ele é o primeiro. Um monte passará pelo mesmo processo. Um monte que eu estou falando aqui são os crentes em Cristo. Então, o corpo da ressurreição é o corpo igual ao de Jesus. Se antes não sabíamos direito o que era, que corpo era esse, se em Daniel não temos ideia de que corpo é esse, se lá nos evangelhos não temos clareza de que corpo é esse, agora Paulo já disse para a gente: olha só, fica tranquilos, que eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
Vocês se lembram como era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou? Lembra? Então, havia elementos ali de identidade, era o mesmo Jesus, não era um outro, não trocou de identidade. O corpo ficou mais bonito, maior e perfeito? Ficou, evidentemente. Até tinham dificuldade de reconhecê-lo, mas é o corpo do Jesus. Não era um corpo de uma terceira pessoa, é o corpo de Jesus. Jesus estava ali. Há uma continuidade de identidade. E continuidade de identidade pressupõe memória, pressupõe vivência. Se trocar memória, trocar vivência, mudou a pessoa, mudou a identidade. Se dizemos que é o mesmo Jesus que levantou-se dos mortos, nós vamos dizer também que somos nós mesmos que vamos nos levantar dos mortos, com nossas memórias, com nossas vivências transformadas e curadas por Jesus. Ele pode curar o corpo e vai curar, ele pode curar as memórias e vai curar. E que memórias são essas? Memórias de dor, de tristeza, memórias de perseguição, memórias de angústia, memórias de as mais diversas que você sabe. Nós recebemos e colhemos durante a história. Nós não vamos perdê-las, mas ele vai curá-las, de forma que elas vão continuar conosco, mas não vão doer nem mais um pouquinho. E isto nos constitui. Tirá-las de mim me altera, me modifica. Não serei mais eu lá na eternidade. O Paulo então diz que é a mesma identidade. O Paulo diz que com isso esse corpo tem elementos da matéria, porque ele pode ser tocado, né? Ele parte um pão, evidentemente tem que segurar uma faca para partir um pão. Ele prepara um peixinho para o Pedro na beira do lago, evidentemente tem que ter mão que pega em peixe para poder assar um peixe. Ele ah, ele pediu para Tomé: toca aqui nas minhas mãos, Tomé, você não está acreditando em mim? Toca. Então, Jesus tem elementos de corpo mesmo, não é um fantasma, não é uma visão, é corpo, mas é corpo glorificado, é corpo transformado. Esse corpo levanta e vai para um lugar na frente dos discípulos, ali desaparece, esse corpo entra com parede fechada, esse corpo acende na frente deles em direção ao céu. Esse corpo é diferente, é, é corpo, mas é corpo glorificado. O Paulo chama de corpo espiritual. É, soma pneumaticon é a palavra que Paulo usa lá em Coríntios para dizer que tipo de corpo é esse. E por fim, para fechar a minha conversa com vocês aqui hoje, do Apocalipse de João, é um longo texto, né? Lembra que são 22 capítulos? Eu entendo que ele tratou de muitos assuntos que os demais textos já trataram. Ele falou sobre tribulação, ele falou sobre anticristo, ele falou sobre um monte de temas. Mas os dois temas, assim, peculiares de João são o milênio e a Nova Jerusalém. Sim, o milênio e a Nova Jerusalém são temas peculiares, não tem ninguém mais. O Pedro falou em nova terra e novo céu, sim, mas não é igual aqui, né? Nova terra e novo céu lá do Pedro é depois de fogo, queimar tudo e tal. Agora vai para o Apocalipse, olha para o Apocalipse. A Nova Jerusalém desce do céu. É um fenômeno peculiar. E o milênio também é o único texto neotestamentário que fala do milênio. Em dois momentos, não é um só não, tá? Não é só Apocalipse 20 que fala de milênio. Apocalipse 5 também fala de milênio. Apocalipse 5, 9 fala de milênio. Apocalipse 20 fala de milênio. Ah, é o único texto bíblico que fala de milênio. Então são os dois temas de João. E aí, eu queria olhar para Nova Jerusalém e entender que Nova Jerusalém é a realidade que Deus desejou para nós se não houvesse pecado. É um novo Éden, é o Éden redivivo, porque você vê a descrição daquele lugar, tem árvore, tem rio, Então, são coisas que lembram o Éden, né? Mas são coisas perfeitas. Como seria esse mundo se ele fosse perfeito? Vamos usar um pouquinho, nesse momento aqui, a nossa imaginação. Como seria esse mundo se não houvesse imperfeição, nem em nós, nem na natureza? Antes que o pecado entrasse nele. No momento em que Deus olhou para ele e disse: é tudo bom, o que eu criei é maravilhoso. Naquele momento, como seria o mundo? Você imaginou? Oh, não tem problema com a árvore, não tem problema com o rio, não tem problema com o bicho, não tem problema com o ar, não tem problema com nada. Nada é problema, porque Deus criou todas as coisas para o nosso deleite. Deus criou todas as coisas para a nossa alegria. Ele criou essas coisas e disse assim: ó, Adão e Eva, sejam felizes nesse lugar aí, ó.
Isso é de vocês. Curtam isso. Adão e Eva estragaram, eles estragaram o lugar em que o presente que eles receberam de Deus, mas a Nova Jerusalém é o presente restaurado, né? Ele volta para nós. E desta vez sem a possibilidade de destruição, né? Não, dessa vez não tem não. Dessa vez é pela eternidade. E o milênio? O milênio é um conceito difícil e denso, né? Porque ele só está presente aqui nos textos bíblicos. A gente precisa entender o milênio nos termos do João. Bom, pelo menos é assim que eu entendo, né? Nos termos joaninos, né? O João entende que o milênio é um momento em que os crentes reinam com Jesus antes que a história termine. Ah, se é mil, se não é mil, esse elemento digamos, é o de menos importância no texto. O mais relevante no texto é a perspectiva de que há um período dentro da história em que Cristo e seus filhos vivem tranquilos e em paz, antes que a história termine, porque na Nova Jerusalém não tem história. Na Nova Jerusalém é um outro mundo, que é o mundo transcendental, né? História até o juízo final, só, apenas, tá? Fora do Apocalipse de João, nós temos o conceito e a ideia. Então, na Bíblia só tem aqui, mas fora do texto bíblico, alguns judeus compartilhavam desta ideia. Você encontra isso em outros textos judaicos. E quando você encontra isso em outros textos judaicos, eles nos explicam por que este momento seria relevante na expectativa deles. Você encontra uma tradição judaica, então, semelhante à de João, que espera um reinado messiânico interino na Terra. Quando você olha para esses outros textos, eles explicam o motivo. E o motivo está no Salmo 90. Eles usam o Salmo 90 como base. O Salmo 90 é um texto muito conhecido, né? É, me ajuda a contar os dias para que eu alcance o coração sábio. Lá também tem aquele texto, um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Isso tudo é Salmo 90. E é neste salmo que tem a expressão recompensa-nos segundo as nossas tribulações. Essa é a expressão, tá? É tradução minha, pode estar de outra maneira na sua Bíblia. E aí os judeus interpretavam esse texto de que maneira? Ah, a justiça de Deus demandava a recompensa no ambiente em que nós fomos injustiçados. Então, e pelo tempo da injustiça. Aí eles pensavam o seguinte: nós fomos perseguidos por 40 anos, 40 anos de alegria. Nós fomos perseguidos por 100 anos, 100 anos de alegria. Nós fomos perseguidos por 1000 anos, 1000 anos de alegria. Esse é o conceito, tá? E aí nos textos, nesses outros textos judaicos, o tempo da alegria, o tempo do governo messiânico na Terra, varia bastante. Tem um texto judaico que fala em 7 anos de governo messiânico na Terra, antes do juízo final e do fim do mundo. Tem um texto messiânico que fala em 400 anos de governo messiânico antes do juízo final. E o João fala de 1000. Ah, eu cito esses outros textos para explicar para você o espírito por trás da ideia do milênio. Porque as pessoas perguntam, mas que negócio é esse de 1000 anos? Porque não vem logo, acaba com tudo. Aí eu lembro, não, os judeus esperavam isso, pensavam assim, lendo o Salmo 90. Então é o Salmo 90 que dá origem a essa expectativa, tá? A expectativa do milênio. E aí, depois que o Apocalipse é escrito, evidentemente, isso vai gerar aí um longo debate que vai se transformar nas 4 grandes correntes milenaristas da história. E com isso termina a minha fala, tá? A primeira corrente é chamada de pré-milenismo histórico, porque é o mais antigo, e esta corrente entende que Jesus vem e inaugura o milênio na Terra. É exatamente como eu falei para você agora há pouco aqui. É isso aí. É chamada de pré-milenismo histórico. Ah, século segundo, terceiro. Século segundo, terceiro, basicamente a maioria dos crentes escreveram e pensavam assim. Aí vem do século quarto em diante, Agostinho de Hipona e outros mais, praticamente todo mundo depois do século quarto, na perspectiva que nós chamamos de amilenismo, né? O milênio é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, porque quando Jesus voltar não tem mais nada na história, na Terra, ele vem para terminar com a história, depois dele chegar na Terra, é juízo final e acabou a história. O que vem depois é o mundo transcendental. Logo depois, no século XII, surge uma nova corrente, a corrente chamada pós-milenista, que entende que
Jesus vem depois do período de paz e tranquilidade na terra, não antes. Há um período de paz na terra antes da vinda de Jesus. E se tem um período de paz na terra antes da vinda de Jesus, quem é que trouxe essa paz? Aí eles dizem o Espírito Santo. O Espírito traria paz. Depois que o Espírito trouxer a paz, aí vem Jesus e termina com a história. Então, tem milênio antes da vinda de Jesus. O nome disso é pós-milenismo. Os pós-milenistas mais famosos estão século XVIII para frente, século XVII talvez. Jonathan Edwards, por exemplo, é um conhecido pós-milenista. Eles são bem influentes até a Primeira e Segunda Grande Guerra, depois eles vão desaparecendo aos pouquinhos. E aí a última grande corrente surgiu com John Nelson Darby, que nasceu em 1800, morreu em 1882. John Nelson Darby fundou a corrente chamada de pré-milenismo dispensacional pré-tribulacionista, que pega o pré-milenismo, traz para ela as dispensações, entende que o milênio é uma dispensação, e traz também para esses dois elementos, que é o pré-milenismo e as dispensações, traz mais um, que é o mais distintivo elemento desta corrente, que é o arrebatamento pré-tribulacional. A igreja seria arrebatada antes do milênio, não, antes da tribulação, perdão, para que Israel se convertesse, e depois que Israel se convertesse, aí vem Jesus com a igreja, depois de 7 anos, e tem um milênio na terra. Esse elemento aqui de arrebatamento antes da tribulação, arrebatamento secreto, como a gente costuma dizer, durante 7 anos, e depois é que ele volta com a igreja, é chamado de pré-milenismo dispensacional, pré-tribulacionista. Este começou com John Nelson Darby e é bem comum na atualidade, faz bastante sucesso na atualidade. Então, estas são as correntes escatológicas, e com isso eu quero terminar aí a minha apresentação para vocês. Muito obrigado.